Então, vamos para mais uma resolução das recomendações do Khan Academia. Nessa resolução, vamos fazer problemas de razão 2. Então, vamos lá. O teste é composto de 4 perguntas, sendo o tempo de 4 a 6 minutos. E aí, a primeira questão que nós temos é o seguinte: levam 21 minutos para 5 pessoas pintarem 7 paredes. Quantos minutos 3 pessoas levam para pintar 5 paredes? Então, a nossa primeira questão é uma questão de regra de 3 compostas, onde nós temos mais de 2 grandezas. Nesse caso aqui nós temos a grandeza do tempo, a grandeza de quantidade de pessoas e a grandeza de quantidade de paredes. Então vamos lá. Então nós temos tempo, pessoas e paredes. E aí, nossos primeiros resultados, nossa primeira informação é que 21 minutos, 5 pessoas pintam 7 paredes. E a minha pergunta é: quantos minutos? Então eu tenho que x é igual a 3 pessoas levam para pintar 5 paredes. Em regra de 3 compostos, nós precisamos verificar quais as grandezas que são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando que grandezas diretamente proporcionais são aquelas conforme aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, são diretamente proporcionais, ou quando uma reduz, a outra também reduz, diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais é quando uma aumenta, a outra reduz, ou ao contrário. Então, quando uma reduz, a outra aumenta. Então, essas são são inversamente proporcionais. Então, primeiramente, vamos analisar as nossas grandezas em relação à nossa variável x, em relação ao tempo. Então, vamos observar aqui, ó. O que aconteceu com o número de pessoas? Então, se você reduz a quantidade de pessoas, significa que vai acontecer com o tempo. Então, se você reduziu a quantidade de pessoas trabalhando, significa que você vai ter mais tempo de trabalho. Reduziu a quantidade de pessoas, significa que eu vou ter mais tempo de trabalho. Então, nessa situação, tempo e pessoas, elas são inversamente proporcionais. Então, conforme uma aumenta, a outra reduz. Então, se você vai aumentar o tempo, então significa que você reduziu a quantidade de pessoas. Ou se reduziu a quantidade de pessoas, você precisa de mais tempo para fazer o serviço. Agora vamos observar as paredes. Então, questão das paredes. Se você aumenta a quantidade de paredes, o que vai acontecer com o tempo? Você também vai precisar de mais tempo para trabalhar. Se você reduz a quantidade de paredes, você reduz a sua quantidade de tempo de trabalho. Então, nesse caso, paredes e tempo, elas são diretamente proporcionais. Então, elas têm o mesmo sentido. Então, o tempo é inversamente proporcional à quantidade de pessoas. Conforme diminui a quantidade de pessoas, aumenta a minha quantidade de tempo. E o tempo é diretamente proporcional à quantidade de paredes. Então, se você tem mais paredes, você precisa de mais tempo. Ou, se você tem menos paredes, você precisa de menos tempo de trabalho. Então, fazendo essa análise, aquelas que é diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, nós vamos montar a nossa equação. Então, a nossa equação é: eu faço a leitura conforme a proporcionalidade, então conforme as setas. Então, na primeira aqui eu tenho seta para cima, então eu tenho x sobre 21. Então, x sobre 21, que é igual leitura da seta. Então, 5 sobre 3 vezes, é uma multiplicação, 5 sobre 7. Correto? E aí basta fazer as multiplicações e todas as operações necessárias para isolar
o valor do x. Então vamos lá. Então eu tenho aqui que x vai ser igual a 5 vezes 5, 25, sobre 3 vezes 7, 21. O 21 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando, então vezes 21. E aí, simplificando, eu tenho que o meu x vai ser igual a 25. Nesse caso, o meu tempo está em minutos, então 25 minutos. Então, a resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. E aí, novamente. Partindo de casa, Nádia andou por uma subida até o supermercado por 30 minutos, a exatamente 4 km por hora. Em seguida, ela voltou para casa pelo mesmo caminho, agora descendo a uma velocidade de 12 km por hora. Qual é a sua velocidade média para o trajeto de ida e volta de casa para o supermercado e do supermercado para casa? Então, vamos só lembrar qual que é a forma da velocidade média. Então, velocidade média nada mais é o espaço percorrido, nesse caso a distância, dividida pelo tempo, pelo intervalo de tempo. E aí, vocês precisam notar que ela fez um percurso em dois sentidos. Ela fez o percurso de ida e o percurso de volta. Só que eu não sei qual que é a distância percorrida. Só que eu sei que no primeiro momento ele fez 30 minutos com exatamente 4 km por hora. Então aqui, com essa informação, eu consigo encontrar o valor da distância. Porque ele me dá o tempo de 30 minutos e me dá a velocidade de 4 km por hora. Então vamos substituir. Só que eu preciso lembrar que esse tempo de 30 minutos não pode ser usado com a velocidade de 4 km por hora, porque tem que estar em medidas iguais. Então, esses 30 minutos ele tem que ser transformado em meia hora. 30 minutos é metade de uma hora, então meia hora. Então, vamos lá. Então, aí eu tenho velocidade 4, distância, dividido pelo tempo de 0,5. E aqui eu tenho que a distância vai ser igual a 4 vezes 0,5. Então, 4 vezes 0,5, metade do número 4. Nesse caso, a minha distância é igual a 2 km. Então, é 2 km para ir e 2 km para voltar. Então, ao todo, eu tenho uma distância de 4 km. E aí, vamos verificar o que é a segunda. Em seguida, ela voltou para casa pelo mesmo caminho, agora descendo a uma velocidade de 12 km por hora. Então, na sua volta, ela fez com uma velocidade maior. Então, se ela fez com uma velocidade maior, ela diminuiu o seu tempo. Agora, vamos calcular qual foi o seu tempo que ela demorou na volta. Então, no caso, tempo de volta. Então, eu tenho, novamente, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. A velocidade que ela percorreu na volta foi de 12 km. Então, eu tenho 12, que é igual. A minha distância é o mesmo percurso. Nesse caso, a minha distância é de 2 km. Dividido pelo tempo. Então, isolando o tempo. Estava dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho 12t, que é igual a 2. Então, o tempo é igual a 2 dividido por 12. Que sendo simplificado, então 2 por 12, dá para simplificar por 2. Então, nosso tempo agora é igual a 1 sexto. 1 sexto de hora. Correto? Então, 1 sexto de hora nada mais é em minutos. Nesse caso, eu tenho 60 minutos dividido por 6, então 10 minutos. E aí, por final, agora vamos calcular a sua velocidade média no trajeto inteiro, no caso de ida e volta. Então vamos lá. Então,
a velocidade média total. A distância, ela percorreu 2 km para ir e 2 km para voltar. Então ela percorreu uma distância de 4 km, 2 com mais 2, 4. O tempo foi 10 minutos na volta e ela percorreu 30 minutos na ida. Então, ao todo, ela percorreu 40 minutos. 40 minutos. Então, ao todo, ela percorreu 40 minutos. Só que esses 40 minutos tem que estar em horas. Então, eu tenho 40 sobre 60. Então, o nosso tempo é 40 sobre 60. Fazendo as simplificações. Então, 40 sobre 64 sobre 6. Fração sobre fração. Repete a primeira vezes inverso da segunda. 6 sobre 4. Então, nesse caso, a minha velocidade é de 6 km por hora. Então, mais uma pergunta. Então, levam 23 minutos para 6 pessoas pintarem 6 paredes. Quantos minutos 9 pessoas levam para pintar 9 paredes? Então, novamente, é uma regra de 3 compostas. E aqui eu tenho tempo, pessoas e parede. Então, o tempo, 23 minutos, 6 pessoas, 6 paredes. Tenho X minutos para 9 pessoas e 9 paredes. E aí, vamos analisar novamente. É uma regra de 3 compostas, então tem que verificar aquelas que é diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, trabalhando primeiramente com a nossa grandeza do tempo. Então, vamos lá. Tempo e pessoas. Tempo e pessoas. Nesse caso aqui, vocês podem observar que a quantidade de pessoas aumentou. Se você aumenta a quantidade de pessoas, significa o que vai acontecer com o tempo. Se você tem mais pessoas trabalhando, então significa que você vai precisar de menos tempo de serviço. Então, tempo e pessoas, nesse caso aqui, elas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. E aí, temos que analisar tempo e paredes. Tempo e paredes. E aí, tempo e paredes, podemos analisar o seguinte. Se você reduz a quantidade de tempo, significa que você vai ter uma redução na quantidade de paredes. Então, tempo e paredes, elas são diretamente proporcionais. Então, se você reduz o seu tempo, significa que você vai pintar menos paredes, a menor quantidade de paredes. Então, aqui eu tenho que ela é diretamente proporcional em relação ao tempo. Menos tempo trabalhado, menor quantidade de tempo trabalhado, menor quantidade de paredes. Então, aqui nós temos já a nossa análise. E aí, vamos montar nossas frações conforme as orientações. Então, a primeira, sentido para baixo, então 23 sobre x é igual à nossa multiplicação. 9 sobre 6 vezes 6 sobre 9. E aí vocês podem notar que uma é inversa da outra. Então, 9 por 9 dá 1. 6 por 6 dá 1. Então, eu tenho que 23 sobre x é igual a 1. E aí o x dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 23 é igual a x, ou x é igual a 23 minutos. E agora a nossa última questão. Então, novamente, eu tenho 36 minutos para 7 pessoas pintarem 4 paredes. Quantos minutos 9 pessoas levam para pintar 7 paredes? Então, aqui eu tenho tempo, pessoas, paredes. Tempo de 36 minutos, 7 pessoas, 4 paredes.
X minutos, 9 pessoas, 7 paredes. E aí, analisando. Em relação ao tempo. Então, vamos supor que o tempo vai aumentar. Se o tempo aumenta, eu vou precisar de uma quantidade menor de pessoas para trabalhar. Se o tempo aumenta, preciso de uma quantidade menor de pessoas para trabalhar. Porque eu tenho mais tempo disponível para fazer um determinado serviço. Então eu preciso de menos pessoas, uma quantidade menor de pessoas. Agora, nesse caso, se eu aumento o tempo, o que vai acontecer com minhas quantidades de paredes pintadas? Se eu tenho mais tempo, eu vou poder pintar muito mais. Então, nesse caso aqui, a minha quantidade de paredes também vai aumentar. Então, diretamente proporcionais tempo e paredes, pessoas inversamente proporcionais. E aí, montando a nossa fração, eu tenho x sobre 36, que é igual a 7 sobre 9, vezes 7 sobre 4. Então, aqui nós temos a nossa igualdade, aqui eu tenho a multiplicação. E aí, fazendo essas multiplicações. Nesse caso aqui, ó, existe a divisão exata do 36 por 9. Então, não é conveniente vocês fazerem essa multiplicação. É mais fácil partir pela simplificação. Então, vamos lá. Então, eu tenho 7 vezes 7 sobre 9 vezes 4 vezes o 36. 36 dividido por 9. Então, 36 dividido por 9 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, me sobrou 7 vezes 7. Então, x é igual a 7 vezes 7, 49 minutos. Então, resposta correta.